Desde que recebemos a mensagem em 1971, sempre tive o desejo de conhecer os lugares onde o irmão Branham relata em suas mensagens aquelas experiências sobrenaturais. E no ano de 2018, do dia 17 de maio a 1º de junho, Deus me concedeu esse privilégio. E de última hora, tive a companhia do diácono irmão Domingos Fabino e do diácono Marcos Salvino. Chegando nos Estados Unidos, juntou-se a nós o irmão Josué Gonçalves, neto do pastor Joaquim Gonçalves, que foi o nosso intérprete, e juntos fizemos essa viagem histórica e maravilhosa. E gostaria de compartilhar com todos essa nossa experiência. No dia 17 de maio de 2018, saímos de Goiânia e fomos para Tucson, no Arizona. Acabamos de chegar em Tucson. Estamos aqui ao lado do irmão Josué, o irmão Domingos, eu aqui, ó, e o Marcos. Tudo bem? Aí. Graças a Deus cheguei. Gente, é uma experiência inédita ao ver essas montanhas. No carro não, né? Onde o nosso profeta, o irmão Branham, estava sempre tendo as suas experiências. No dia 22 de dezembro de 1962, o irmão Branham estava em sua casa em Jeffersonville, quando pela manhã ele teve uma visão. Na visão ele estava no oeste e viu aqueles pássaros em forma de pirâmide indo para o leste. Com a visão ele entendeu que deveria ir para o oeste. Então ele pediu ao irmão Jenny Norman que alugasse para ele uma casa. E assim era a casa do irmão Branham, na Avenida North Park, número 3908, em Tucson, Arizona. Esta era a sua cozinha. Esta era a sua sala. E este era o seu quarto. Essa é a casa onde o irmão Branham morou. Ele mudou para cá em 4 de janeiro de 1963. Essa casa era do senhor e da senhora Larson. Ele viveu aqui até seus últimos dias, quando sofreu o acidente no dia 18 de dezembro de 1965. Ele não teve a oportunidade de morar na casa nova. Agora vamos para a nova casa do irmão Branham que ele iria morar, que fica a 7 quilômetros do apartamento, na Via Velitas 915. Este é o caminho para a casa do irmão Branham, próximo às montanhas de Tucson. Esse é um grande privilégio. Eu estou chegando aqui na casa do irmão Branham, aqui em Tucson, onde ele preparou e onde ele iria morar a partir do ano de 1966. Aqui nós temos aonde é o museu, onde ele guarda todas aquelas relíquias, né? Esse cômodo aí, esse espaço que o irmão Branham construiu, que o irmão Branham preparou pessoalmente. Então esse é o espaço bem interessante, aonde tem todas essas relíquias. Aí temos o irmão Branham mostrando o seu museu, onde ele expôs os seus troféus de caça, bem como suas armas que ele ganhava dos irmãos.
Agora vamos conhecer o memorial de caça do irmão Branham, o qual os americanos chamam de Dan. Este é o irmão Stephen Smith, neto do irmão Branham, filho da irmã Rebecca Branham e do irmão George Smith. Este seria o escritório do irmão Branham. Estas duas pinturas são os originais. Esta é a pintura do rosto do irmão Branham e esta é a pintura da casinha de madeira onde o irmão Branham nasceu, no estado de Kentucky. Estes são os grandes veados mateiros do Colorado. Este peixe entrou para o livro dos recordes da época como sendo a maior truta pescada até então. Este é o caribu que o irmão Branham matou, que o seu chifre media 42 polegadas, conforme ele viu na visão. E ele está relatado na mensagem provando sua palavra a partir do parágrafo 12. Esse rifle é igual a que sua esposa, Hope, estava guardando dinheiro para comprá-lo e lhe dar de presente. Isso está relatado na mensagem História da Minha Vida, parágrafos 222 a 224. Este é um rifle especial, pois foi com ele que o irmão Branham matou os esquilos criados pela palavra falada. Este é o urso pardo que o irmão Branham matou, conforme a visão que Deus tinha dado para ele. Isso está relatado no livro O Profeta do Século XX, a partir do parágrafo 213. O irmão Branham fez o desenho destas montanhas e um pintor o coloriu. Este é um filhote de águia dourada. Esta é a pistola com a qual o irmão Branham tentou se matar quando ele estava em grande desespero por causa da morte de sua esposa Hope e de sua filha Sharon, após a enchente do rio Ohio em 1937, que trouxe várias doenças. Essa história está relatada na mensagem História da Minha Vida, parágrafos 267 a 269. Esta é a Bíblia que estava no púlpito do Tabernáculo Branham, que flutuou na enchente do rio Ohio de 1937. Estas são armas que o irmão Branham ganhava de presente dos irmãos de várias partes do mundo. Bem, nós estamos aqui na casa onde o irmão Branham iria morar, aqui em Tucson, no Arizona. Essa casa o irmão Branham comprou no final da sua vida e no dia 18 de dezembro de 1965, ao sair para Jeffersonville para passar as festas de finais de ano, infelizmente ele sofreu um acidente e morreu. E hoje, em 2018, mora o irmão Stephen Smith, neto do profeta, filho da irmã Rebecca Branham e do irmão George Smith. É lindo e maravilhoso vir aqui tocar e saber que Deus sempre esteve e está presente na vida dos seus filhos. E aqui moram filhos, neto do profeta, sangue do profeta. Isso muito nos alegra.
Agora estamos indo para a casa do irmão Billy Paul, que fica atrás da casa do irmão Branham. Ele a usa durante o forte frio que há em Jeffersonville durante o inverno. Billy Paul Branham, 815, Via Lucitas. Olha o pôr do sol, gente, coisa mais linda. Dali fomos para o Cânion Sabino, que fica aproximadamente 17 quilômetros da casa do irmão Branham. Bom, hoje é 21 de maio de 2018. Nesse instante nós estamos aqui ao pé do Cânion Sabino, são 9 horas e 43 minutos. A partir de agora é só emoção, alegria e muita experiência através desses montes. Isso é muito importante. Nós estamos começando a nossa caminhada pelo Cânion Sabino. Nós estamos aqui na Pedra da Águia. Isso era como existia aqui anteriormente. Mas com o passar do tempo, as pessoas, irmãos de todo mundo, começaram a vir aqui e começaram a tocar, e hoje apagou esse nome. Segundo o irmão Olsen, Steven Olsen, que está aqui conosco como nosso guia, ele é o guia oficial, como que apareceu esse nome Águia? Eagle é águia para nós. O irmão Branham estava com as mãos levantadas aqui, com o peito na rocha, certamente orando, e Deus falou assim: veja o que está escrito aqui. Quando ele levantou, estava escrito a palavra águia. Então isso que foi escrito aqui, foi escrito pelo dedo de Deus para o profeta, porque logo ali em cima tem uma pedra que é chamada a Pedra da Águia. E nós estamos aqui ao vivo, nesse dia 21 de maio de 2018, presenciando essa obra da natureza. Aqui esteve o irmão Branham, onde que nós estamos, no mesmo lugar, e sem nenhum fanatismo, mas é apenas uma satisfação, apenas um prazer estar aqui no mesmo lugar em que o profeta esteve e orou e abraçou essa pedra, e Deus escreveu sobre o seu peito a palavra águia. Vale lembrar um importante acontecimento no ministério do pastor Joaquim Gonçalves, pois em 1973 ele esteve aqui nesta mesma pedra com outros 2 irmãos. Nesta época, o pastor Joaquim Gonçalves tinha um sério problema respiratório, pois ele tinha um desvio séptico. A respiração nesse cânion é muito difícil, pois a umidade relativa do ar é 0, o que dificulta a respiração. Ele então ficou para trás. Não conseguia acompanhar os outros irmãos. A trilha de subida é muito estreita. Ele pensou que não conseguiria acompanhá-los, mas foi aí que o sobrenatural sobreveio, pois ele não sabe como,
Mas quando se deu conta, sem se recordar de passar pelos irmãos, ele chegou em primeiro lugar, levado pelo anjo do Senhor. Quando os irmãos chegaram, o pastor Joaquim Gonçalves, milagrosamente, já se encontrava lá. Da pedra onde que estava escrito a palavra águia, até a pedra púlpito, local onde que a espada caiu na mão do irmão Brana, tem aproximadamente 1 quilômetro. O irmão Brana mudou-se para Tucson no dia 4 de janeiro de 1963 e no dia 11 de janeiro de 1963, Deus mandou que ele fosse para o Quênio Sabino. Ele pensou que fosse o fim da sua vida por causa da visão. E quando ele estava aqui orando com as mãos levantadas, a espada caiu em suas mãos. E a voz estremeceu, que fez as pedras rolarem. E a voz disse: é a espada do rei. Isso foi por volta das 10 horas da manhã. O sol entrava por esta fresta da montanha e a espada brilhava. Agora vamos conhecer um lugar muito importante para nós, o Monte Pôr do Sol, que fica a aproximadamente 40 milhas de Tucson. Não foi possível eu ir até lá, porque atualmente está proibido pelo proprietário a entrada no local. Foi aqui no Monte Pôr do Sol que para mim foi este o maior acontecimento para o William Branham e para a noiva de Jesus Cristo. No dia 6 de março de 1963, o irmão Branham e os irmãos Fred Sotman e Jenny Norman vieram para cá para caçar javalis. No dia 7, o irmão Branham matou o seu. No dia 8, ele saiu de manhã para ajudar os irmãos a encontrar os seus javalis. De repente vieram 7 anjos e o elevaram à constelação formada pelos anjos. Aqui no Monte Pôr do Sol, naquele dia, foi um acontecimento real. Houve a explosão. As pedras de 17 quilos rolaram montanha abaixo. E aqui ele recebeu a comissão de pregar os 7 selos em Jeffersonville. Aí vemos o irmão Branham um ano depois no mesmo lugar com alguns irmãos em outra viagem de caça. Foi nesta viagem que aconteceu aquela explosão na rocha que originou pedrinhas no formato de pirâmide, como essa que está na mão do irmão Branham. Podemos ver no alto da montanha o rosto do profeta esculpido na rocha. É aqui neste local onde era a loja J.C. Penney, na Avenida Northstone, no centro de Tucson, que em 1963, enquanto sua esposa irmã Meda fazia compras, ele assentado ao pé da escada rolante. Quando ele levantou os olhos, ele viu na escada mulheres com os olhos pintados de verde, parecendo ser gangrena, igual à visão que ele teve no hospital, quando acidentalmente seu amigo Jim Pulley o atingiu com um tiro de espingarda nas pernas enquanto caçavam, quando ele tinha 14 anos de idade. Agora vamos para o primeiro tabernáculo de Tucson, na Avenida Northstone, número 564, que o irmão Pierre Green abriu 5 semanas antes do irmão Branham sofrer o acidente de carro. Foi neste local, nesta plataforma,
que o irmão Brana pregou sua última mensagem em vida, a mensagem Comunhão, no dia 12 de dezembro de 1965. Hoje este local é um museu judaico. Agora vamos conhecer o novo tabernáculo de Tucson. Este é o atual tabernáculo de Tucson, na Avenida Northstone, número 2555. O irmão Brana, quando estava em Tucson, por não ter igreja da mensagem, ele assistiu os cultos aos domingos nesta igreja da Assembleia de Deus. Ele pregou neste púlpito, ele assistia os cultos assentado aqui neste banco onde estamos na galeria. Mais tarde, o irmão Pierre Green comprou esta igreja e a transformou no tabernáculo de Tucson. Após a sua morte, a igreja hoje é pastoreada por este pastor. De Tucson, Arizona, nós fomos para Jeffersonville, Indiana. O rio Ohio divide as duas cidades. Ao norte temos Jeffersonville no estado de Indiana e ao sul Louisville no estado de Kentucky. O Tabernáculo Brana está localizado na esquina da Rua Penn com a Rua 8 em Jeffersonville. Nós estamos na parte lateral, onde tem o estacionamento para os deficientes. Essa é a parte lateral do tabernáculo. Aí nós podemos ver até o estacionamento ao fundo. Essa aqui é a Rua 8. Aqui é a Rua 8. No cruzamento com a Penn. Aqui está a pedra fundamental do Tabernáculo Brana, que ele dedicou em 1933. Esse é um local histórico muito especial para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E aqui as maiores mensagens da vida do profeta foi pregada aqui neste local. Aqui foi pregado, por exemplo, os 7 selos, a revelação de toda a palavra, algo mais extraordinário, que foi pregada do dia 17 ao dia 24 de março de 1963. O irmão Brana foi pastor dessa igreja até o ano de 1965. Esse local aqui era um charco em 1930. E nós temos a evolução do tabernáculo desde 1933, depois 1950 e por último 1963. O tabernáculo passou por várias reformas, porém este é o tabernáculo final que o irmão Brana deixou para nós. Essa é a parte nova que eles construíram ao lado do tabernáculo Brana para a escola das crianças, escola dominical, a escola, que aqui escola dominical é a escolinha das crianças. Hoje, por causa do grande número de irmãos que congrega, não é mais possível fazer serviços, reuniões aqui neste tabernáculo. Eles congregam em um galpão da Young Foundation. E aqui eles têm alguns cultos. Na segunda-feira, à tarde, é uma reunião de oração. E às quartas-feiras, eles têm um culto aqui. Esse é o sino original dos dias do irmão Brana. Ele permanece até hoje. E nos dias do irmão Brana, ele é tocado para anunciar o início das reuniões. Então, para nós é um privilégio estar aqui em frente ao Tabernáculo Brana, as dependências do Tabernáculo Brana, o lugar onde que Deus, a coluna de fogo, operou tantas e tantas vezes.
E hoje, através das suas mensagens pregadas nesse tabernáculo, nós somos ricamente abençoados e nós estamos nos preparando para o rapto. Go through the office now. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Este é o escritório do irmão Branham, que fica ao lado do púlpito. Quando ele ia pregar, ele chegava de 2 a 3 horas antes do culto para meditar e orar. Tudo aqui está como foi nos dias do irmão Branham. Os quadros na parede, o relógio, a cadeira, a mesa e outros objetos. Este é o irmão Jorge, zelador do tabernáculo Branham. Ele é o guia oficial. Ele está relatando que esta é a parte nova que foi aumentada. O tabernáculo original é deste ponto para trás. Este púlpito foi construído em 1963. O púlpito original está sendo usado pelo irmão José Branham, onde estão sendo realizados os cultos na Young Foundation. É o púlpito que flutuou durante a enchente do Rio Ohio em 1937, quando o tabernáculo ficou inundado. About right where you guys are standing, or right in this area, is where Brother Way passed away during a service. Aqui mais ou menos nesse local foi onde o irmão faleceu durante o serviço. And Brother Branham came down and prayed for him. O irmão Branham desceu e orou por ele. And he came back to life. E ele voltou. And that was the area that took Foi mais ou place. menos aqui. Back on the wall where the window is back there. Lá na parede onde está aquele vidro ali, onde é aquela janela. When Brother Branham preached the church ages, quando o irmão Branham está pregando a era das igrejas, a supernatural light came on that wall. Uma luz sobrenatural veio naquela parede. And it showed the moon phases like Brother Branham had drawn them on the chalkboard up here at the mostrou platform. as fases da lua que o irmão Branham desenhou no quadro. The seating, as far as the cushions have been added, it was used to be just a wooden. Era só madeira, eles adicionaram essa espuma aqui. And But the original. yeah, São os mesmos bancos. After, the original after the upgrade in '63. Ok, So. depois de 63, eles estão aqui desde 63. And right off of this room here is the sound room, and that's where we control
quarto aqui do lado é o quarto do som, onde a gente controla all the microphones todos os and the microfones, message that was as mensagens. and everything. Now, when Brother Branham was here, they had a little counter that would go around the room. E aí, quando o Branham estava aqui, era só And uma anybody bancada. that wanted to record the service could bring their tape recorder in there and plug it in. And Tinha uma record the bancada e todo mundo service. que queria gravar a mensagem tinha os tapes e botava a fita lá e gravava. When the road Este é o quadro de aviso do tabernáculo que o irmão Branham usava. Este é o berçário para as crianças. Na época dos cultos com o irmão Branham, eles abriam estas portas e o povo assentava aqui, aumentando a capacidade do tabernáculo. Esta é a sala de choro, onde as irmãs amamentavam as criancinhas. Este é o tanque batismal do tabernáculo. Está como antes, apenas colocaram estas pastilhas azuis no lugar da tinta. Esta é a corda que toca o sino. Estas são as capas que as irmãs usam no batismo. Mesmo os cultos sendo realizados em outro prédio, ainda tem batismos aqui no Tabernáculo Branham quase toda semana. Estes são os copinhos individuais que o irmão Branham usava na Santa Ceia. Agora vamos para o local dos batismos no Rio Ohio, no ano de 1933, que fica a 1,5 km do Tabernáculo Branham. É uma satisfação para mim estar neste local, onde o pastor Joaquim Gonçalves também esteve no ano de 1973. Foi nesse local aqui no Rio Ohio, em Jeffersonville, que no ano de 1933, quando o irmão Branham batizava um grupo de pessoas, aproximadamente 500 pessoas. Quando ele batizava aqui a 17ª pessoa, o irmão Edward Colvin, um jovem rapaz, quando o profeta ouviu uma voz que disse: olha para cima. E ele olhou para cima e viu uma luz vindo. E dessa luz saiu aquela grande voz. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem será a precursora da minha segunda vinda. Estavam presentes aqui a irmã Hope, que foi a sua primeira esposa. Naquele dia também estava aqui a irmã Meda Broy, que se tornaria a sua segunda esposa, que completaria o seu ministério. Então, para nós é um grande privilégio estar aqui nesse dia e nesta hora, nesse local, onde que mais uma vez, Deus dos céus, no ano de 1933, vindicou, mostrou para todos aqueles que estavam aqui, o ministério de William Branham. Naquele dia, um jovem rapaz de 24 anos, que ele fazia esse grande batismo. Foi um grande acontecimento para Jeffersonville naquele dia. E muito mais para os eleitos de Deus, quando Deus do céu indicou para nós a mensagem de William Branham como sendo a precursora da sua segunda vinda. Hoje, 26 de maio de 2018, um sábado à tarde, no lugar aonde William Branham recebeu a comissão para que a sua mensagem fosse a precursora da sua segunda vinda. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of Esta é a esquina da rua Spring com a Riverside,
que o irmão Brana cita nas mensagens, onde ele teve uma visão que o nível da água da enchente de 1937 teria 22 polegadas, ou seja, 6 metros e 70 centímetros de altura. Agora vamos para o local das quedas d'água do rio Ohio, chamado Ohio River Falls. Foi nesse local que em 1937, durante a enchente, que o profeta, trabalhando com seu barco, resgatando as pessoas da enchente, e o motor do seu barco parou de funcionar. E o barco estava sendo levado pela correnteza, e ele estava desesperado porque ele não sabia onde estava nem a sua esposa e nem a sua filha Sharon. E ele então, em desespero, orou a Deus para que seria o momento de Deus levar, uma vez que a sua esposa poderia estar morta, a sua filha também, porque ele não sabia onde estava. Mas quando no último minuto, no último segundo, ele puxou aquele motor e o motor funcionou milagrosamente, e ele foi salvo da morte nessas cachoeiras. É um local muito perigoso, um local de uma correnteza fortíssima, nessa barragem do rio Ohio, bem debaixo dessa ponte que existia na época do ano de 1937. Mais uma vez Deus operou um grande milagre na vida do nosso profeta William Marion Branham. Daqui nós fomos para o local do Redemoinho, que fica ao sul da rodovia Medley, em frente à Companhia de Água de Indiana. Foi aqui que, aos 7 anos de idade, numa tarde quente de setembro, enquanto carregava baldes de água para seu pai, o irmão Branham se assustou ao ouvir uma voz que saía de um redemoinho que estava no topo de uma árvore, que disse: "Nunca beba, fume ou corrompa seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando você ficar mais velho." E no dia seguinte ele teve a visão da ponte de metal que estava sendo construída sobre o rio Ohio, caindo e matando 16 trabalhadores. E é para lá que nós vamos agora. Nessa visão desta ponte municipal que liga Jeffersonville a Louisville, liga o estado de Indiana ao estado de Kentucky. O irmão Branham, quando tinha 7 anos, ele teve a visão que na construção dessa ponte, ele viu caindo 16 operários e os 16 operários morreram. 22 anos mais tarde, o irmão Branham contou essa história, contou essa visão e o cumprimento. Pois quando essa ponte estava sendo construída, conforme o irmão Branham tinha tido a visão, caíram num acidente 16 trabalhadores que trabalhavam na construção dessa ponte e todos eles morreram. Então aqui nessa ponte tem uma profecia, uma visão cumprida por Deus, a visão que teve o nosso profeta William Branham quando ele tinha 7 anos de idade. Agora vamos conhecer a clínica do Dr. Sam Adair, que fica na rua Market, a leste, número 201. Nós estamos aqui na porta da clínica do Dr. Sam Adair. Como vocês sabem da história dessa clínica, o Dr. Sam Adair era um amigo pessoal do irmão Branham e ele queria comprar esta área para a sua clínica, mas
o pessoal não vendia, era impossível, mas o Mombrana teve uma visão e deu a palavra para ele que essa clínica seria dele. Depois ele encontrou o irmão Brana, ele diz: Mombrana, eu estou tremendo. O Mombrana perguntou: mas o que foi, doutor Sandair? Ainda não é inverno. Ele diz: eu comprei a clínica conforme você disse. Então, nesse local, é o cumprimento da palavra falada do irmão Brana ao doutor Sandair. Agora vamos conhecer a casa que o irmão Brana morou com sua primeira esposa e seus 2 filhos, Billy Paul e Sharon Rose, em 1937. Foi aqui que, após a morte da irmã Hope, o irmão Brana, em grande desespero, tentou se matar, mas a arma não disparou. Foi quando ele teve a visão de Hope e Sharon Rose na glória, e Hope lhe falou da cadeira e pediu para ele não se preocupar. Quando ele voltou a si no quarto, a irmã Hope lhe acariciou no ombro e desapareceu. Isso lhe deu forças para continuar o seu ministério. Nesse local aconteceu uma história impressionante na vida de William Marion Brana. Vocês se lembram que quando o irmão Brana trabalhava e ele comprou uma poltrona para descansar do seu serviço árduo, que ele trabalhava na rede elétrica. E quando ele chegava muito cansado, ele descansava nessa poltrona. Ele tinha que pagar $1 por semana e o serviço não estava dando para ele pagar. Foi quando ele chegou à tarde, ela tinha feito uma torta para ele. Ele estranhou, porque ela estava muito amável, amorosa com ele. E quando ele olhou no lugar onde estava a poltrona, ali não estava mais ela. Eles a levaram, mas quando ele foi além da cortina do tempo, a irmã Sharon e a irmã Hope mostraram para ele a cadeira e disse: esta aqui ninguém vai levar, porque ela já está paga. Ela foi paga no Calvário, aleluia, na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. E assim, irmãos, nós estamos revivendo a vida do dia a dia do profeta, aleluia, na cidade de Jeffersonville, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Aleluia. Essa é uma das mais belas histórias da vida pessoal de William Brana que nós conhecemos. Agora vamos para o cemitério Walnut Ridge, que está a uns 3 quilômetros daqui, na rua Hamburg Pike, número 2421. Aqui neste cemitério, neste mesmo túmulo, estão sepultadas Amélia Hope e Sharon Rose Brana, que são a primeira esposa do irmão Brana, conhecida como irmã Hope, e sua filha.
Também está sepultado aqui o irmão Neville, que foi pastor no Tabernáculo Brana a partir de 1946 até sua morte em 1974. Agora vamos conhecer a casa que o irmão Brana morou com a irmã Meda quando se casou em 23 de outubro de 1941. Nós estamos aqui em frente a esta casa, na Rua 8, número 922. Nesta casa o irmão Brana viveu assim que ele casou, na década de 1940. Então nesta casa viveu o irmão Brana e aqui muitas coisas, muitas experiências boas na vida do irmão Brana aconteceram. Rua 8, 922 é o endereço onde o irmão Brana morava, bem em frente ao tabernáculo. O tabernáculo está bem aqui em frente e essa foi a casa que ele morou na década de 40. Estamos indo agora para a escola Parkview Middle School, na Avenida Brigham, número 1600. Nós estamos aqui em frente a Parkview Middle School. Foi nessa escola que no dia 21 de fevereiro de 1965, o irmão Brana pregou a mensagem Casamento e Divórcio. Para nós é um privilégio estar aqui nesse dia de 27 de maio de 2018, às 18 horas e 21 minutos, em frente à escola onde o profeta pregou a mensagem Casamento e Divórcio. Da escola fomos para o shopping Youngstown, na 10ª Avenida Leste, número 1400. Foi nesse local que o irmão Brana teve a visão da noiva em fila, e aquela mulher que saiu na fila, e ele gritou para ela: entre na fila. Ele relatou essa experiência desse local, desse centro comercial, mais ou menos um shopping. Ele relatou isso na mensagem Escolhendo a Noiva, pregado no dia 29 de abril de 1965. Então, mais uma vez, estamos vivendo os lugares onde que o profeta teve uma visão muito importante sobre a noiva, o comportamento da noiva, e foi nesse local, é um centro comercial, e foi por aqui, nessa época, é que ele teve essa visão, que ele gritou: entre na fila, que alguém tinha saído da fila. Do shopping vamos conhecer a confeitaria Chimps, que fica na Rua Spring, número 347. Essa é a confeitaria Chimps, que vende as deliciosas balas vermelhas de canela com pimenta, que o irmão Brana sempre comprava quando passava por aqui. Ela é uma das mais antigas da cidade. O irmão Brana orou pelo seu antigo dono, o senhor Sonny Chimps, que tinha sido dado como morto pelos médicos, e ele foi totalmente curado. Saindo da loja de doces, me lembrei da barbearia que em 1973 o pastor Joaquim Gonçalves, sem saber, foi atendido pelo mesmo barbeiro que cortava o cabelo do irmão Brana. Dali fomos para o local dos cultos de 1933, na Avenida Meigs, número 826. Nós estamos aqui nessa igreja. Ela é uma igreja denominacional. Foi nessa igreja, o irmão Brana pregou aqui em 1933.
E foi aqui que ele teve aquelas 7 visões que aconteceriam antes da vinda de Cristo. Sendo a última visão o carro bolha. Todos vocês conhecem as 7 visões? Hitler, Mussolini, degradação da mulher com direito ao voto e assim por diante. Todas aquelas visões foi aqui nessa igreja que o profeta William Branham teve quando ele pregou aqui nesse local em 1933, quando ele teve essas 7 visões que aconteceriam antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para a casa do irmão Branham que ele comprou em 1950, na rua Winnie Lane, número 208. Nós estamos aqui em frente à casa onde o irmão Branham morou por muitos anos e hoje aqui mora o seu filho José Branham. É algo muito maravilhoso, importante. Nessa casa foi feito o filme O Profeta do Século XX. Nessa casa o irmão Branham teve a experiência com a gambazinha quando ele orou pela gambá. E aqui teve uma visão que essa rua foi alargada, essa cerca foi recuada. Foi aí que ele entendeu Que ele deveria mudar para Tucson, no Arizona. Então, para nós é um grande privilégio estar aqui e conhecer pessoalmente essa residência que foi do profeta, que foi do irmão Branham, e hoje aqui mora o seu filho José. Saímos da casa do irmão Branham e fomos para Young Foundation, na Progress Way, número 5010, onde atualmente são realizados os cultos. Nós estamos aqui em frente ao prédio da Young Foundation. A Young Foundation é o departamento das gravações A Voz de Deus, do irmão José Branham. E aqui eles têm muitas atividades com as crianças, oficina, escola. E atualmente, por ter muitas pessoas congregando na mensagem em Jeffersonville, o tabernáculo Branham é muito pequeno agora para comportar todas as pessoas. E todos os domingos eles têm os cultos aqui agora nesse prédio. Como que a informação que temos, entre 800 a 1000 pessoas agora já congrega aqui com o irmão José Branham. É um trabalho muito grande, é um trabalho muito bonito que ele faz. Então os cultos aqui agora da mensagem aqui em Jeffersonville é realizado nesse prédio da Young Foundation. Fomos para o antigo prédio da Gravações A Voz de Deus, na 10ª Rua a Leste, número 555. Nós estamos aqui em frente a esse prédio do governo dos Estados Unidos e por 30 anos, de 1969 a 1999, funcionou nesse prédio, na parte central, a Spoken Word. A Spoken Word é precursora da Gravações A Voz de Deus. Aqui nesse prédio eram impressas as mensagens do profeta desta era, o irmão William Marion Branham. Era comandado pelo irmão Roy Borders e o irmão Fred Sotman. Daqui foi para onde se mudou para o novo prédio da Gravações A Voz de Deus, aqui em Jeffersonville. Então esse prédio teve fundamental importância na vida de toda noiva em todo o mundo, pois nós fomos alimentados pelas mensagens que eram impressas aqui na gráfica Spoken Word, e nós recebemos do Brasil e o mundo inteiro recebeu essas mensagens
que eram impressas aqui nesse prédio. Aqui funcionou de 1969 até 1999. Agora vamos para o atual prédio das gravações A Voz de Deus, que fica na Charleston Pike, número 5911. Nós estamos chegando aqui nos escritórios da Voz de Deus, nesse dia de 29 de maio de 2018. The destination is on your left. Já na chegada, é uma bela visão. La Voz de Deus. Visitors delivery only. A Gravações A Voz de Deus foi inaugurada no ano de 2000. Ela possui 75 hectares de terra. O prédio tem cerca de 19 mil metros quadrados. Aqui eram impressos os livros das mensagens e atualmente são produzidos os tablets contendo as mensagens do profeta. Na chegada, fomos recebidos pelo irmão Billy Paul e o irmão Michael Vertz. Remember me? Yes, I remember you. I know George. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you também. Brother Bill Paul, God I'm bless Josh, you, my brother. Nice to meet Brother you. Joaquin's grandson. Oh, very nice. Beautiful together. Thank you, sir. God bless you. Yes, sir, my brother. God Brother bless you. Marcos. From Marcus. God bless you. Brother Domingos Sabino, diácono. God bless you. Nice to meet you. God bless you. Good to see you again. Bom te ver novamente. E eu também fico feliz, é um privilégio. Very happy to see you too. Thank you. I'd have been in early. We had a little computer problem. Ele podia estar aqui mais cedo, ele teve problema no computador. Não, When you get my age, Quando você tá na idade dele, you just call on Mike. você liga pro irmão Mike. Good to see you. Bom te God ver. bless you. Ok, Deus te abençoe. deixa eu dizer uma God bless. coisa, Nice to be with your grandfather. certo? I believe that. Ele respeita muito, admira muito o trabalho Respect you very de much. todos aqui, Comes to the heart. ok? Okay. And all the work that is being done. Ok? Good. Perfect. Thank you again for this. Quando Deus, Thank you again. quando Deus o dirigir, Thank you, Brother Mike. bem-vindo ao Brasil novamente, Thank you. ok? You're welcome to Brazil. Ok? Thank you. Always. Ok. Sempre. Thank you. Shalom to you. Shalom. Again, God Thank bless you. you. This is the entrance. Quer entrar? Esta é a recepção onde a irmã Donna Parker é a recepcionista. Aqui estão expostos todos os produtos da Voz de Deus. Goes to creations for the kids. O dinheiro que eles fazem vendendo café vai para a criação, onde eles tomam conta das crianças. Still waters. Lugares diferentes que eles estavam. Something was like on that. A cruz que nós estamos vendo Esta cruz foi feita por um irmão que trabalha aqui. feito por um irmão aqui.
want to do it for us, but we've had nothing but problems. Oh God. Cafeteria is behind here. It's nice. Aqui são servidas as refeições para os funcionários. Para uma igreja. This is our little chapel. Então aqui está o lugar de oração. This is why we have voice of God here. Por isso temos a voz de Deus. Amen. This is where employees can come and pray. O projeto da planta do escritório das gravações A Voz de Deus só foi aprovado pela prefeitura porque tem esta capela para orações. As pessoas com óleo, eles querem. This is the Estamos indo agora para o memorial. Aqui é o memorial. I'm sorry, brother. Esta é a réplica da casa onde o irmão Branham nasceu. Este é o livro da história do Tarzan que o irmão Branham lia quando criança. Do Tarzan que ele falava sobre. Que ele brincava imitando Tarzan. that's a picture of Brother Ali é uma foto com a Sister Mita in this center. Estas fotos mostram o irmão Branham com suas irmãs. This is the leggings that Brother Branham wore on his legs. É uma capa. Esta é a proteção de couro que o irmão Branham usava nas pernas quando trabalhava na companhia elétrica. It's a picture of him when he was a game warden and the dog that he had. Yeah, and the other picture he's on a pole like. Yes, that's what he did. Estas são pedrinhas na forma de pirâmide da explosão no Monte Pôr do Sol. Branham's briefcase, Essa é a mala do irmão Branham. the microphone from the tabernacle. O microfone do tabernáculo. There's a hat that he wore. O chapéu que ele usava. This is some of the letters that we still have from Brother Billy Paul. São as cartas que o irmão Branham então, que eles têm do irmão Billy Paul. And Brother Branham would read the letters, and then he'd write on there what to do with it. Brother Branham talked. Esses eram cartãozinhos que o irmão Branham falava. Estes são os cartões de oração que o irmão Branham usava. O número estava nas costas. Essas são cartas recebidas pelo irmão Branham e ele escrevia no próprio envelope as respostas para serem enviadas. The letter had an envelope that Brother Branham had back in the 60s. Este é o rifle que a irmã Hope guardava os centavos de dólares para comprá-lo de presente para o irmão Branham. Você diz para ele que no início This is a. He used to go to Target. Ele acertou 6 tiros no mesmo buraco com esse rifle neste cartão de tiro-alvo, a 50 jardas de distância, em 8 de outubro de 1957. que Ele deu 6 tiros nesse cartão aí. Well, he shot a squirrel in the eye, Ele já chutou um esquilo no olho. so he had to. So he was really. Nós temos aí o seu binóculo, a carretilha, a velha lanterna e a jaqueta jeans que ele usava em suas caçadas. Chapéu. This is some of the hunting magazines that he liked to. As revistas de caça que ele gostava de ler para relaxar. This is a desk that Brother Branham had in his house. This is where he Esta é uma mesa que o irmão Branham tinha em sua casa em Jeffersonville. Which house? in Jeffersonville. Jefferson, essa das Notes. As anotações dele, né? So this is letter. Estes são os rascunhos da mensagem que o irmão Branham fez para pregar a mensagem O Rapto. Dessa marca também de pontos. Estes são objetos que mostram a evolução da impressão gráfica da linotipo a offset. Este é o primeiro gravador que o irmão Branham usou para gravar as suas mensagens. Notem que o áudio era gravado em arame. Vocês podem perceber um rolinho de arame. Depois ele passou a usar este gravador que já era em fita magnética. Essa foi a última remessa de livros da mensagem que foram impressas. Hoje a Gravações da Voz de Deus não imprime mais os livros da mensagem. Neste local da gráfica, hoje são produzidos
os tablets contendo as mensagens. This is what's in the box. Plastic pellets. Este é o irmão Alan que nos mostrou o processo da produção dos tablets. So the plastic molds. Eles têm 3. This is for the front of the tablet. We can show you downstairs how we put these two pieces together. Aí nós temos o tablet pronto. Ok, tem 4 desses aqui, os outros irmãos estão na reunião agora. Este é o departamento que produz material bíblico para as crianças. Magazines for the children. Ele tem essas revistas para as crianças. They have Bible stories and message stories, little kids artwork. As artes das crianças. So when we print these in about 10 different. Este é o departamento que cuida do site da Voz de Deus. Hello, brother. Is the artist? Come on in. Vamos entrar? Okay, this is where we do our live use. Este é o estúdio onde os tradutores gravam a mensagem em várias línguas do mundo. A edição do áudio destas gravações são feitas aqui neste estúdio. Estes são os escritórios dos representantes da Voz de Deus. Greetings to you, my friend, Brother Joachim. Abraço, irmão Joaquim. May God bless you. Que Deus te abençoe. May God be with your church and all that you do for Him. Que Deus esteja com a sua igreja e tudo que você faz por ela. Thank you for sending Brother Joachim Rodriguez and his brothers to see us. Obrigado por mandar o irmão Joaquim aqui para nos ver. We had a nice morning and a good time. Nós tivemos uma boa manhã e um bom tempo. We're happy to share with them the work here at Voice of God. E estamos felizes de dividir, compartilhar com eles o trabalho que a gente faz aqui na Voz de Deus. They have much to show you and tell you about, I'm sure. Tem muitas coisas para mostrar para o senhor e te falar. I send you greetings from Brother Joseph and Brother Billy Paul. Um abraço do irmão Billy Paul e do irmão José. We ask you to be in prayer for them. Que eles pediram para você estar em oração por eles. And the work here at Voice of God. E pelo trabalho aqui da Voz de Deus. Many changes being made. Muitas mudanças sendo feitas. It's all being done for the glory of God. E tudo está sendo feito para a glória de Deus. To get this message to God's people. Para mandar essa mensagem para as pessoas de Deus. Look forward to seeing you again. If the Lord be willing. Espero te ver novamente, se Deus for vontade de Deus. God bless you, my friend. Deus te abençoe, meu irmão. Nós conhecemos todo o prédio. O Michael Hertz nos apresentou todo o edifício, todos os departamentos, e tivemos também a oportunidade
do irmão Billy Paul nos receber e falar conosco. É um privilégio estar aqui, é um lugar muito bonito, muito abençoado, um lugar que foi dedicado ao serviço da mensagem desta última era. Então, daqui sai o alimento para o mundo inteiro, em 173 línguas e para alcançar todos os eleitos. É um privilégio estar aqui, conhecer pessoalmente esse lugar. Vamos agora conhecer o cemitério Eastern, que fica na rua Graham, 726. O túmulo do irmão Branham fica a 300 metros do tabernáculo Branham. Neste cemitério estão sepultados, além do irmão Branham, alguns dos seus familiares e irmãos. Este é o túmulo dos pais do irmão Branham, Charles e Ella Branham. Aqui está sepultado seu irmão Harold Branham. Neste aqui está sepultado seu irmão Edgar Branham, conhecido como Doc. Aí estão sepultadas as 4 netas do irmão Branham. Um fato triste na vida do irmão Billy Paul. 3 delas nasceram mortas: Lois Mary, Elizabeth Mary e April Mary. Apenas Hope Mary viveu por 6 dias. Este é o túmulo da família Collins, onde está sepultado o pastor George Hillard Collins, conhecido como Pastor Collins, que foi pastor no Tabernáculo Branham por 40 anos. O pastor Joaquim Gonçalves também teve o prazer de estar ao lado do túmulo do irmão Branham em 1973. E este mesmo prazer estamos tendo agora. Eu tenho um lar do outro lado de um sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nesta glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nesta glória eterna. Tenho um lar nesta glória eterna. Eu tenho um lar nesta glória eterna. Nós estamos aqui no túmulo de nosso profeta, nosso irmão William Marion Branham, carinhosamente chamado de irmão Branham. E para entendermos melhor, mostraremos agora os acontecimentos que antecederam sua morte. O irmão Branham e sua família saiu neste carro de Tucson para Jeffersonville no dia 18 de dezembro de 1965, às 6 horas da manhã, junto com o irmão Billy Paul e sua família, que estava em outro carro. A distância de Tucson a Jeffersonville é de 2.721 quilômetros, a aproximadamente 25 horas de carro.
No sábado à noite do dia 18 de dezembro de 1965, às 19 horas e 30 minutos, o irmão Brana passou pela cidade de Bovina e aproximadamente a 10 quilômetros à frente, em direção à cidade de Friona, o carro do irmão Brana chocou-se contra o carro do mexicano. Nós estamos dentro da cidade de Bovina, no Texas. A cidade Bovina, ela tem um significado para nós, porque nos relatos sobre o acidente do irmão Brana, foi entre Bovina e Friona. Nós estamos aqui dentro de Bovina e agora nós vamos retornar, seguir para Friona, e nós vamos localizar pelos dados entre essa cidade Bovina e Friona, aonde aconteceu o acidente do irmão Brana. Essa é uma cidadezinha muito pequenininha. Aqui só tem gado, confinamento de gado é muito grande. Nós estamos atravessando exatamente aonde aconteceu o acidente com o irmão Brana, aqui desse lado. O mexicano vinha nessa direção contrária que nós estamos indo e aconteceu o acidente fatal. Este mapa cartográfico do ano de 1965 mostra o local exato do acidente, conforme está na revista Only Believe. Nós estamos aqui num lugar aproximado das 6 milhas de Friona, da West 60, onde no dia 18 de dezembro de 1965, às 7h30 da noite, aonde o irmão Brana sofreu o acidente. A pista era essa, desse lado. Historicamente tem uma placa mostrando que é uma marca histórica. Porém, essa placa não indica o local do acidente do irmão Brana. Mas seguindo os relatos da irmã Rebecca Brana, conforme está registrado na revista Only Believe, quando descreve no artigo do tempo para a eternidade, quando ele conta, relata todos os detalhes, nos mínimos detalhes, a respeito do acidente do irmão Brana, ela relata que foi entre Bovina e Friona. E nós estamos aqui exatamente na 6ª milha, na milha 6, as 6 milhas da cidade de Friona. Para mim é um momento histórico de estar aqui no local, infelizmente, de onde Deus chamou o nosso profeta. Aconteceu, permitiu que fosse. Pela descrição da toda a história, o irmão Brana ia nessa direção, daqui para Friona, e o carro do mexicano vinha naquela direção. Quando ele invadiu a pista, no sentido que está indo esse carro preto, é o sentido que o irmão Brana estava indo, e ele vinha em sentido contrário, e ele chocou com o carro do irmão Brana. O irmão Billy Paul estava um pouco mais à frente, e ele olhou pelo retrovisor e viu o momento do acidente, porque o carro do mexicano quase o havia atropelado também. E ele fez o retorno imediatamente e chegou aqui a esse local. Estar aqui é a realização de um sonho. Acompanhado de 2 irmãos. Acompanhado do irmão Marcos Salvino e do nosso precioso irmão Domingos Fabino também está aqui
faz parte dessa história, desse dia tão bonito, ensolarado, que nós estamos aqui, nesse local, muito provavelmente, alguns metros para frente ou para trás, foi aonde que sucedeu o acidente com o nosso profeta William Marion Branham. Após o acidente, o irmão Branham, sua esposa e a filha receberam os primeiros socorros no hospital em Friona. Nós estamos aqui em Friona, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Palmer Medical Center. Nós conversamos com os atuais administradores do novo hospital. Relatamos a eles sobre o acidente do irmão Branham e eles acharam muito interessante, pois eles não conheciam a história. Hoje esse é o novo hospital de Friona, mas foi aqui nesse pátio onde estão os carros que existiu o antigo hospital, aonde o irmão Branham foi atendido juntamente com a irmã Meda e a Sara no dia 18 de dezembro de 1965. Aqui eles foram socorridos, receberam os primeiros socorros, fizeram os raios-x e a irmã Branham, a irmã Meda e a Sara foram transferidos para Amarillo mais rápido e o irmão Branham só pôde ser transferido na manhã do dia 19 de dezembro, que era domingo. O irmão Branham, juntamente com o Billy Paul, foram transportados numa ambulância, saindo aqui de Friona, do hospital, às 6 horas da manhã, e chegaram em Amarillo, no Northwest Texas Hospital, às 7h30 da manhã, onde imediatamente eles foram levados para a UTI e o irmão Branham encaminhado à sala de cirurgia mais tarde. Então é um lugar histórico, não existe o hospital antigo de 1965. Existe o novo hospital, mas o hospital ficava aqui, na onde estão esses carros, no estacionamento. No domingo pela manhã do dia 19 de dezembro de 1965, o irmão Branham foi transferido para o Hospital Northwest Texas de Amarillo, que fica a 129 quilômetros de Friona. Então fomos de Friona para Amarillo conhecer o hospital. Nós estamos aqui na cidade de Amarillo, no Texas, em frente onde era o Hospital Northwest Texas. Nesse hospital, quando funcionava, no dia 18 de dezembro de 1965, após o acidente de carro que o irmão Branham sofreu na Rota 60, a irmã Branham, a irmã Meda e a irmã Sara foram transferidos para cá naquela noite de 18 de dezembro de 1965. Às 7h30 da manhã do dia 19 de dezembro de 1965, deu entrada nesse hospital o nosso profeta William Marion Branham, com grandes ferimentos e sem expectativa, porque o acidente teria sido muito grave. E aqui por longos dias
o irmão Billy Paul e a família Brana e vários irmãos de várias partes do mundo permaneceram aqui à espera da recuperação do profeta. Aqui as atenções do mundo daquele dia, dos irmãos da mensagem, se voltaram para cá. Eles tiveram uma atenção muito especial com a família Brana. Colocaram naquele dia uma linha telefônica à disposição da família Brana, porque o mundo inteiro estava ligando, os irmãos do mundo inteiro ligavam para cá para saber as notícias e na expectativa de que o profeta realmente estava bem ou que para saber se era verdade. Infelizmente era verdade e infelizmente daqui ele não saiu com vida. No dia 24 de dezembro de 1965, às 5h49 da tarde, partia para a glória o profeta William Marion Branham. Depois daqui, o irmão Pierre Green tomou conta do seu corpo, preparou e o levou a Jeffersonville. Aqui tem um grande significado para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Estar aqui é um privilégio. Estar aqui é algo indescritível. Saber que nesse prédio, nosso profeta deu o último suspiro e partiu para a glória. Mas a sua mensagem continua viva em nossos corações até hoje. Ele partiu para a glória, mas a sua mensagem ficou e nela estamos até hoje. Do dia 24 de maio de 2018, aqui estamos testificando que a sua mensagem não morreu. O homem morreu, mas a sua mensagem não morreu. E a sua mensagem é a palavra revelada. E essa palavra está dentro do nosso coração. Esse homem que é o homem interior, que é o Logos de Deus, que é a palavra, está em cada coração de cada eleito hoje, mais do que nunca, crendo e sabendo que daqui também partiremos para a glória. Isso é muito importante, é gratificante para nós. Graças a Deus por essa oportunidade que temos de estar aqui hoje para conhecer em loco onde o nosso profeta esteve pela última vez em vida e daqui subiu para a glória. Estamos recompensados, estamos satisfeitos, estamos felizes, sabendo que Deus nos deu essa oportunidade. Após o corpo do irmão Branham chegar a Jeffersonville num avião da TWA, a irmã Meda e a irmã Sara vieram em outro voo no dia 26 de dezembro de 65. O culto fúnebre foi realizado no Tabernáculo Branham no dia 29 de dezembro de 65, e a irmã Meda não pôde assistir pois estava hospitalizada. O corpo do irmão Branham ficou conservado na casa funerária Coates, no centro de Jeffersonville. Como Billy Paul entendeu que somente a irmã Meda poderia decidir sobre o local do sepultamento, eles aguardaram por mais de 100 dias até que ela tomasse a decisão. A irmã Meda ficou internada no Hospital Clark Memorial até o dia 15 de janeiro e Sara até o dia 5 de março de 66. O corpo do irmão Branham finalmente foi sepultado no dia 11 de abril de 1966 no cemitério Western, que fica perto do Tabernáculo Branham. E então, em abril de 1966, eles trouxeram o irmão Branham e o depositaram nessa tumba. De um lado, nós temos o nome Branham. E embaixo, esse livro, onde está registrado Malaquias 4:5,
e Apocalipse 10, 7. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Desse lado, nós temos as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 eras da igreja, cada um com um mensageiro, sendo o último da era de Laodiceia um profeta. Desse outro lado está registrado o que aconteceu no Rio Ohio no ano de 1933, em junho de 1933. Aquela voz que desceu e daquela luz saiu essa voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Agora, no quarto lado, nós temos o nome dos mensageiros. A primeira era Paulo, a segunda Irineu, a terceira Martins, a quarta Columba, a quinta Lutero, a sexta Wesley e a sétima Branham. William Marion Branham, o profeta que Deus enviou para esta era, para preparar a noiva para o arrebatamento, o profeta do século 20, aquele que veio restaurar a palavra, aquele que foi nos levar de volta à palavra original, aquele que trouxe a mensagem genuína para todo o eleito de Deus. Então aqui está a sepultura de William Marion Branham, o nosso profeta, o irmão Branham, que nasceu no dia 6 de abril de 1909, faleceu no dia 24 de dezembro de 1965 e foi sepultado aqui em abril de 1966. Ao seu lado está a irmã Meda Mary Branham, que nasceu no dia 26 de abril de 1919 e morreu no dia 12 de maio de 1981. E assim, estamos aqui, pela graça de Deus, tendo um privilégio de estar aqui, aonde nós só líamos pelas mensagens e agora estamos aqui ao vivo, presenciando esta...